Paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs inscritos neste canal em defesa da sã doutrina. Eu queria trazer para os irmãos e irmãs uma pequena reflexão da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 44, que tem como título a promessa de livramento, a vinda de Ciro. Vamos ler somente 2 versículos, que é o 21 e o 22. E diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Israel. Portanto, tu és meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos tem como ovelha do seu pasto. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, Deus está se retratando, chamando o Jacó, Israel, o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor tinha como servo, a nação israelita. Porque no tempo do profeta Isaías, Israel vivia rodeada por nações pagãs, nações que adoravam outros deuses, como os filisteus, os amorreus, os moabitas, os amonitas. Todos esses povos, todas estas nações adoravam outros deuses, e deuses, deuses de madeira, de prata, de ouro, de bronze, de imagem de escultura. Eles adoravam esses tipos de deuses. Mas o povo de Israel era a única nação que adorava um único e verdadeiro Deus. E aqui Deus está chamando a nação de Israel de meu servo. Por quê? Porque eles adoravam ao único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus está dizendo: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Ou seja, Deus está pedindo para o povo de Israel lembrar destas coisas. Que coisas? Das coisas maravilhosas que Deus fez à nação de Israel. Nós venhamos a lembrar que a nação de Israel foi cativa no Egito por mais ou menos, se eu não me engano, 430 anos, escravizado no Egito. Deus levantou Moisés com braço forte e toda a autoridade de Deus para fazer sinais e maravilhas, para que na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó viesse soltar o povo, que ele não queria libertar o povo da escravidão. Então, por causa do clamor do povo de Israel, Deus ouviu o clamor do povo de Israel e levantou Moisés. Então, aqui, Deus está dizendo: eu te formei. Deus chamou Abraão da terra dos caldeus, dos caldeus, para ser pai de uma grande nação. E o povo de Israel é descendente de Abraão. Por isso que Deus disse: eu te formei, porque através da obediência de Abraão, Deus, os descendentes de Abraão, fez o povo de Israel uma grande nação, que até hoje não se pode contar, Então, aqui trazendo para os nossos dias, nós somos servos de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus e nós somos
Deus nos formou, nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E com certeza Deus tem uma obra na vida de cada pessoa, né? A obra que Deus tem na minha vida é diferente da obra que Deus tem na sua vida, ou pode ser igual, mas Deus chama nós desde o ventre da nossa mãe. E aqui Deus está dizendo no verso, ainda no verso 21, que Deus não me esquecerei de ti, ou seja, mesmo quando a nação de Israel tinha se desviado do caminho do Senhor, porque, irmãos e irmãs, quando o povo de Israel estava, diz a palavra que quando o povo de Israel estava no Egito, né, na casa da servidão, como diz o Êxodo 20, quando o povo estava na casa da servidão, por o povo estar num país diferente, numa adoração diferente, a qual os egípcios, cada coisa eles adoravam, se fosse para fertilidade era um Deus, se fosse para saúde era outro Deus. E assim como nos dias de hoje, né? Cada situação tem uma divindade. Assim era no tempo de Moisés, no tempo do povo de Israel no Egito. Então o povo, quando estava no Egito, o povo pecou contra o Senhor, ou seja, deixou a adoração do verdadeiro Deus e se voltou aos deuses do Egito. E quando o povo de Israel fez isso, logo Deus, creio eu, que permitiu Faraó escravizar o povo de Israel. Quando o Faraó oprimiu o povo de Israel se lembrou de Deus. O povo de Israel, quando Deus conversou com Moisés pela primeira vez lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, quero dizer no Monte Horebe, foi no Monte Horebe, Deus disse a Moisés que, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Então, Deus ouviu o clamor do povo, porque o povo tinha se arrependido e tinha decidido livrar o povo de Israel por causa da sua humilhação, das suas lágrimas, do seu choro, da sua oprimição, que o povo de Israel era muito oprimido com serviço, com trabalho, com humilhação. E aqui está dizendo o quê? Jacó, Israel, não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu daquele povo, mesmo o povo estando na rebeldia, mesmo o povo estando na idolatria. Claro que Deus, o povo estando na idolatria, na rebeldia, Deus não ia ser com o povo, não ia prosperar o povo, não ia abençoar o povo. Por quê? Porque o povo se voltou, deixou o verdadeiro Deus, o que eles tinham aprendido com Jacó, né? E tinha se voltado às imagens de escultura. Então o povo tinha deixado o verdadeiro Deus pelas imagens de escultura. Mas automaticamente que o povo se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus, Deus nunca se esqueceu do povo de Israel. Permitiu aquela opressão, aquela escravidão de Faraó para que o povo viesse se voltar a ele. E
é muito o que acontece na nossa vida. Às vezes, louvado seja o nome do Senhor, a gente deixa, como o povo de Israel viu, eu creio que o povo de Israel era acostumado a ver só tendas, que eles moravam só em tendas, viu aquele esplendor do Egito, aqueles palácios, aquelas divindades. E eles, os egípcios, diziam que eles tinham tudo aquilo, todo aquele esplendor, toda aquela riqueza, toda aquela prosperidade por causa da sua divindade, da sua divindade. Então, isso fez com que o povo de Israel deixasse o verdadeiro Deus, adorar as imagens de escultura. Então, você que deixou os caminhos do Senhor, como o povo de Israel deixou, se era da casa do Senhor, mas por algum determinado momento se deslumbrou com as coisas desse mundo e deixou o Senhor, eu quero te dizer que há tempo de você voltar. Deus ainda não se esqueceu de você. Deus ainda tem algo para realizar através de você. O povo de Israel, a promessa era muito grande naquela nação, né? Que Deus disse que através daquela nação ia ser, através da nação de Israel viria o Messias. Deus tinha promessa, né? Então, só que Deus não podia ser com o povo estando na idolatria, estando no pecado, estando na prostituição, porque muitas vezes a idolatria vem trazendo também a prostituição, que eles se prostituíam em cultos, geralmente dessas divindades, a prostituição, a adultério, né? E Deus, naquele momento que o povo estava no pecado, não poderia ser com o povo. Mas, quando o povo se voltou a Deus, Deus aniquilou os inimigos de Deus lá no Mar Vermelho. Deus fez diferença entre todas as pragas que Deus lançou no Egito. Deus fez diferença entre o povo de Israel e os egípcios, que adoravam outros deuses. O que eu quero te dizer? Que enquanto você estiver levando essa vida achando que está a mil maravilhas e que não precisa de Deus, Deus não vai poder te abençoar. Você que deixou os caminhos do Senhor, né, e não tem forças para voltar, porque geralmente isso acontece muitas vezes, clame ao Senhor, peça força ao Senhor, nem que seja assim 1 minuto, 2, Deus vai te dando força. Deus só quer que você se volte a Ele, como o povo de Israel voltou. Precisou Deus fazer um mover, criar uma situação para o povo de Israel vir à sua presença, clamar a Ele e Ele o livrar. Não, que nós não venhamos a precisar que Deus faça um mover algo na nossa vida para que a gente venha a servir o Senhor com fidelidade. Porque teve que Deus deixar o povo de Israel, porque estava na idolatria, 430 anos escravo. Então, que nós venhamos aceitar o Senhor, como nós costumamos dizer, pelo amor, né? Pelo amor. Porque Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele tem uma obra na sua vida, mas você precisa dar lugar ao Senhor. Você precisa se voltar ao Senhor. Amém? E aqui você pode estar se perguntando, irmã, mas eu tenho muitos pecados contra o Senhor. Eu pequei muito contra o Senhor, eu pequei muito contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pequei assim, irmã,
o meu pecado é muito grande. Eu pequei grandemente contra o Senhor e eu não sei como voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele resolve os teus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem a solução dos teus problemas. Olha o que a gente vê no Salmo não, em Isaías ainda, no versículo 22. Vamos ver o que Deus diz no versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus diz assim: desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O que Deus está dizendo? Que não importa o pecado que você fez, o pecado que você cometeu, Deus vai desfazer as tuas transgressões como a névoa. Ou seja, não há pecado, aleluia, que Deus não possa perdoar. A não ser, diz a palavra de Deus, o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas tirando isso, Deus, Ele pode sim limpar as tuas vestes, mudar a tua história, fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Nada é impossível. Aleluia. Aqui, aleluia, Deus está dizendo o quê? Desfaça as tuas transgressões e os teus pecados. Deus, Ele está querendo o quê? Arrependimento. Se você se arrepender, louvado seja o nome do Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender das suas iniquidades, Deus, aleluia, vai se voltar para ti. Deus aqui faz um pedido: torna-te para mim. Deus, aleluia, você que deixou os caminhos do Senhor, você, louvado seja o nome do Senhor, que por algum motivo se entristeceu com algo que viu na casa do Senhor, não sei, mas Deus nesta manhã está te pedindo: torna-te para mim, porque eu te remi. Não importa o pecado que você cometeu, mas Deus está dizendo nesta manhã, nesta hora: torna-te para mim, porque eu vou limpar as tuas vestes. Quem era ele? Uma miserável pecadora. Eu me voltei para o Senhor e o Senhor me limpou as minhas vestes, limpou a minha lã, tirou todo o carrapicho, tirou toda a imundícia do mundo, e hoje estou aqui servindo ao Senhor para a glória de Deus. E com você não é diferente, porque Deus diz que não faz acepção de pessoas. Se Deus, aleluia, se Deus, Ele te escolheu, te remiu, aleluia, e limpar os teus pecados nesta manhã, não importa mais o que você praticou. O importante é daqui para frente. O importante é você não pecar mais. O importante é você não pecar mais. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Você guarde no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha guardar essa palavra dentro do seu coração. Amém? A paz do Senhor a todos, e fiquem todos com o Senhor Jesus.